não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Muito bem, com a polarização ideológica consequente à Segunda Guerra Mundial, é evidente que começam a se formar dois sistemas, tá certo, de valores. Por outro lado, também nós podemos perguntar o que teria sido do capitalismo e do comunismo se não fosse o nazifascismo, se não houvesse esse fenômeno que provocou a Segunda Guerra, em consequência da qual, vamos fazer um parênteses, qual foi o resultado fundamental da Segunda Guerra Mundial? No que ela alterou a face do mundo? Ela alterou numa coisa simples, ela liquidou o Império Britânico. Certo? Esse foi o resultado. Liquidou o Império Britânico e partilhou o mundo entre duas potências, tá certo? Que ficaram se xingando uma a outra durante 20 anos, sem jamais entrar num conflito direto. E colaborando sempre no principal. Em segundo lugar, a divergência fundamental de capitalismo e comunismo reside, em última análise, numa diferença econômica. Os meios de produção vão ficar de posse do Estado como representante do proletariado ou vão ficar, tá certo, de posse de indivíduos e grupos privados. Ora, um efeito óbvio desse confronto é fazer com que durante 100 anos, tá certo, o mundo todo pensasse em torno da economia. Com que durante 100 anos todas as ideias, todos os conflitos morais, estéticos, psicológicos, etc., etc., girassem em torno de uma discussão econômica. E neste ponto o capitalismo e o comunismo estavam perfeitamente de acordo. Estão compreendendo? Há mais de 10 anos, eu digo nas minhas aulas, e quando a primeira vez que eu falei, todo mundo dizia que eu era maluco, eu dizia o seguinte: o comunismo é uma etapa do desenvolvimento do capitalismo. Exatamente ao contrário do que dizia Karl Marx. O capitalismo gera o seu antagonista, certo? Para ajudá-lo a se definir, para ajudá-lo, vamos dizer, a definir até que ponto pode haver uma expansão capitalista e até que ponto ele tem que ser limitado, certo? Por uma espécie de poder conferido a uma outra classe. Do mesmo modo que o capitalismo gera o proletariado, ele também gera a luta proletária, ele gera os sindicatos, gera o sindicalismo, etc., etc. E esse sindicalismo faz parte do capitalismo. Nós não podemos esquecer que o proletariado é uma parte integrante do capitalismo. O proletário só é proletário dentro do capitalismo. Se você retirar o capitalista, o proletário deixa de ser proletário. Né? Então, o proletário é o sujeito que vende a sua força de trabalho. Se ele já não tem mais para quem vender a sua força de trabalho, evidentemente ele não é um proletário. De modo que esse próprio conceito de proletário ele só faz sentido dentro do capitalismo. Ora, se o proletariado só faz sentido dentro do capitalismo, também a ideologia proletária só faz sentido dentro do capitalismo. E ela jamais liquidará o capitalismo. Tá certo? Do mesmo modo que nós não podemos nos livrar da nossa sombra. Isso significa, sumariamente, que o socialismo não existe. Tá certo? Do mesmo modo que o capitalismo puro também jamais existiu. Liquidado o fantasma soviético, parece que, no novo quadro, as ideologias que sobram chamam-se social-democracia e neoliberalismo. Ora, então o conflito de social-democracia e neoliberalismo repetiria o antigo conflito de capitalismo e comunismo, porém dentro de um quadro político já predeterminado. A diferença é que
Antigamente havia dúvidas também sobre se viveríamos numa democracia ou instauraríamos a ditadura do proletariado. Afastada a ideia da ditadura do proletariado, o capitalismo e o socialismo competem um com o outro, conflitam um com o outro dentro de um quadro democrático pré-estabelecido. De modo que a luta de social-democracia e neoliberalismo é o conflito de capitalismo e comunismo administrado dentro de um sistema democrático. Ora, esse sistema democrático, por sua vez, pressupõe, de um lado, elementos capitalistas que o sustentem, ou seja, pressupõe uma certa liberdade econômica, mas, por outro lado, pressupõe também uma política previdenciária, impostos, etc., etc., que são elementos, no fim das contas, todos de origem socialista. Isso quer dizer que, quando agora vamos terminando o século, nós estamos dentro de um regime democrático, parece imperar no mundo todo, de tipo mais ou menos americano, dentro do qual há lugar para um conflito nominal de social-democracia com liberalismo. Se nós procurarmos exatamente qual é a diferença de um e de outro, nós não encontraremos. Porque se nós perguntarmos ao social-democrata se ele é totalmente contrário à propriedade privada dos meios de produção, ele dirá que não. E se perguntarmos ao neoliberal se ele é completamente contrário à política previdenciária, impostos, direitos do trabalhador, etc., ele também dirá que não. De modo que fica muito difícil identificar, tá certo? Qual é o elemento verdadeiramente social-democrata e neoliberal. Por exemplo, nós sabemos que o grande incentivador da política neoliberal do mundo são os Estados Unidos. Porém, a economia americana é neoliberal? É evidente que não. Por exemplo, no começo do século, 70% dos americanos trabalhavam por conta própria. Hoje eles são 7%. Todos viraram empregados, todos entraram dentro do sistema previdenciário, todos vivem à sombra do Estado protetor. O Estado americano é o que mais cerca o seu povo, tá certo? De direitos, proteções, etc., etc. Ou seja, bem analisadas as coisas, o sistema americano é flagrantemente social-democrático. Então, o americano quer o neoliberalismo para os outros e a social-democracia para eles. Não é isso? E este neoliberalismo que ele deseja para fora é apenas a quantidade de neoliberalismo suficiente para que o capital americano possa atuar livremente nesses países. Nas áreas onde não há nenhum interesse americano, pouco importa que impere a social-democracia e que o Estado assambarque tudo. Na verdade, talvez seja mais fácil para o capital americano negociar com o Estado do que com grupos privados. Este é precisamente o caso brasileiro. Tá certo? Se nós fizermos um quadro de assim, quem manda no Brasil, nós vamos ver que, é claro, o Estado ganha de todo mundo. É a principal força, isso domina mais de 60% da economia. Tá certo? Domina a economia, mas também domina a cultura. Né? Isto aqui que nós estamos fazendo aqui neste momento é um caso raríssimo, porque isso aqui é uma firma privada de cultura, quase não existe. Todo empreendimento cultural tem a mão do Estado, não é isso? Então, domina a economia, domina a cultura, tá certo? Domina a mentalidade, tá certo? E domina os valores das pessoas. Né? Em última análise, nós sabemos que todo brasileiro é um funcionário público, um potencial. Né? Praticamente toda a nossa classe média hoje, quem quer que tenha... Eu mesmo vi na minha família, meu irmão trabalhou com a indústria privada a vida inteira, e agora com 40 e tantos anos ele chegou à conclusão que não vale a pena, de que tem que entrar para o Estado rapidamente. E todo mundo chega a essa conclusão. De modo que o Estado já é todo poderoso. Mas em que medida isso aí atrapalha a ação do capital estrangeiro, do multinacional? Não atrapalha absolutamente, ele apenas não incentiva. Mas jamais nós vimos um choque de interesses profundo entre o capital estrangeiro e o Estado brasileiro. O que nós vemos é um choque entre o Estado brasileiro e o capital nacional, isto sim. Então, de modo que é perfeitamente possível a convivência pacífica entre multinacionais e Estado. É por isso que eu digo que os Estados Unidos são neoliberais só para o exterior e social-democratas para dentro. De modo que hoje, mais do que nunca, a palavra ideologia deixa de expressar qualquer sentido concreto e
volta a significar aquilo que Karl Marx queria dizer com o vestido de ideias. Então, por trás deste conflito de social-democracia e liberalismo, o que nós vemos é que este conflito, filho do antigo conflito comunismo e capitalismo, ele teve, por efeito, unificar todo o mundo moderno, o mundo ocidental. Tá certo? E fazer com que toda a cultura deste mundo, toda, girasse em torno de definições político-econômicas, condicionando a elas todas as opções morais fundamentais, opções religiosas fundamentais, a psicologia dos indivíduos e assim por diante. Por outro lado, nós vemos que a única força que se opõe a isso no mundo contemporâneo é o bloco islâmico. O bloco islâmico acredita que quem faz a história do mundo não é a economia nem a luta de classe, mas é Deus. Então significa que ele tem uma interpretação diferente. De outro lado, essa interpretação no mais das vezes é para ficar no papel, porque na análise real que os líderes islâmicos fazem do mundo, eles seguem o mesmo esquema, de colocar a economia acima de todas as coisas. Mas, em princípio, e resumindo, nós podemos dizer que o conflito de comunismo e capitalismo só teve, por efeito, esta unificação do mundo moderno e esta radical economicização da cultura. E tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos deve ser analisado em função disso, baseado na regra do Cristo de que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, não é preciso ver tanto a intenção que o indivíduo alega, mas o resultado efetivo de seus atos. Do conflito de capitalismo e comunismo, não venceu nem capitalismo nem comunismo. Venceu uma terceira coisa, que já estava implícita no conflito desde o início. Por outro lado, nós vemos que o laicismo, ou seja, a recusa total de qualquer fator de ordem não terrestre, não material, sobretudo não econômica, na interpretação do mundo, é comum a uma e outra dessas ideologias. E que, nesse sentido, o materialismo, representado por uma dessas ideologias como pela outra, venceu em toda a linha. E só tem como oposição uma espécie de caricatura de ideologia, que é esse pensamento político islâmico, que é extremamente simplório, e está longe de poder dar conta de todos esses fenômenos que estão acontecendo. Sendo assim, nós vemos que, no essencial, comunismo e capitalismo estavam de acordo. Tá certo? E, na verdade, nasceram de um acordo. E quem percebeu isso claramente foi Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt percebeu que o futuro do mundo era uma espécie de simbiose da propriedade privada com a propriedade estatal. E a partir do momento em que ele inventou essa política do New Deal, o mundo inteiro segue exatamente essa diretriz até hoje. Não há um único país onde você possa dizer que a participação do Estado na economia é insignificante. E não há um único país do mundo onde o Estado domine todo o setor da economia. De modo que a síntese rooseveltiana foi, no fim das contas, o que ganhou. Ora, Roosevelt não fez apenas o New Deal, a nova política, mas também foi o sujeito que promoveu a União Soviética ao Estatuto de Potência Mundial. Praticamente, Roosevelt entregou metade da Europa para a União Soviética. E Roosevelt fez a partilha do mundo entre as duas ideologias. E mundo perguntando para que ele fez isso. Será que ele era comunista? Tá certo? Não, Roosevelt não era comunista, Roosevelt era um social-democrata em economia, tá certo? E um liberal em política. Não é isso? Ora, é isso aí que nós vemos no mundo hoje. Nós vivemos no mundo de Franklin Roosevelt, que terá os defeitos e as qualidades dele. A coisa mais notável em Franklin Roosevelt, na personalidade de Franklin Roosevelt, que eu tive a paciência de estudar um pouco, era a sua total ausência de qualquer convicção a respeito do que quer que fosse. E se existe uma coisa que caracteriza o Estado moderno, tá certo? É ser um Estado leigo, um Estado que não se pronuncia a respeito de
questões morais, psicológicas, religiosas, etc, etc, mas se limita a administrar os conflitos. Tá certo? Ora, se o fundamental da vida social fica à margem dos fatores religiosos, psicológicos, morais, etc, etc, isso quer dizer que todas essas coisas acabam perdendo toda a importância. E a única coisa que importa, no fim das contas, é a administração da economia. Este foi o resultado, nesse sentido. O Karl Marx perdeu a briga na medida que não conseguiu implantar o comunismo, mas ganhou no sentido que conseguiu tornar todo mundo marxista. Tá certo? E é assim que eu vejo mais ou menos o panorama desta chamada nova ordem mundial. Se houver perguntas, qualquer dúvida, espero que tenha ficado claro, né? Não há dúvidas? Olá, Diga. você falou que o que se contrapunha a essa ordem seria o Islã. Mesmo assim, já é uma caricatura. Ele não se contrapõe, ele representa uma possibilidade teórica, na medida onde o Islã tem uma outra interpretação da história que não combina com a do Ocidente. Tá certo? Mas eu duvido muito que haja nas esferas oficiais islâmicas, esferas governamentais, alguém capaz de captar essa coisa como um conjunto. Pelo menos eu não vi até hoje. Eu vejo, nos pronunciamentos que eu vejo sair de lá, eu vejo coisa de uma grosseria, de uma simploriedade a toda a prova. Como você via também, por exemplo, o nazifascismo também foi com uma outro tipo de posição contra isso aí. Representaria Então, como? Que paralelo teria isso? Também caricatural. Você vê que as forças vivas, saudáveis do mundo, foram todas para o lado da economia. Tá certo? E as pessoas que tentam puxar a coisa para um outro lado, acabam caindo numa interpretação doentia. O próprio fascismo, tá certo? Ele parte da ideia de uma terceira alternativa, tá certo? E de uma outra interpretação da história. Mas o que conseguiu fazer? Absolutamente nada. O fato é o seguinte, o fato é que maciçamente a cultura do nosso tempo gira em torno das definições econômicas. Há indivíduos que podem escapar disso, e que podem pensar, conceber as coisas para cima desse quadro, mas dificilmente esses indivíduos, tá certo, conseguirão formar uma corrente, porque na hora que você forma uma corrente para atuar politicamente, você entra nos mesmos canais que a sociedade já te deu, e você acaba sendo comido por elas. De modo que nessa nova ordem mundial, a única coisa que, para encerrar esse raciocínio, a ordem mundial é a uniformidade, tá certo, econômica e ideológica do mundo. Tá certo? Mas ainda essa uniformidade funciona. Tá certo? Ela é capaz de assegurar um relativo bem-estar, progresso, etc, etc. A única coisa que se opõe a ela é eventualmente, a consciência de certos indivíduos. Se opõe não para destruí-la, mas para representar um fator equilibrante, para que a sociedade, tá certo, tendo conseguido uma certa uniformidade, uma certa harmonia, não se sacralize. Esse que eu vejo o grande perigo. Desde que houve essa uniformização ideológica do mundo, e uma uniformização econômica também, nós temos um tipo de sociedade que é único, né, em todo o mundo. É uniforme em todo o mundo. E ela não tem nada contra. Na minha que ela não tem nada contra, ela é uma espécie de império. Império mundial. Ora, nada impede, tá certo, que esse império, depois de ter colocado a coroa sobre a sua cabeça, também se santifique. E cria uma religião mundial fundada na economia. Este é o grande perigo. Tá compreendendo? É o seguinte, a sociedade primitiva nesse caso era a sociedade primordial, a que desconhecia essa suposta evolução, que na verdade não é uma evolução, mas uma espécie de jogo de conflitos bem organizado para que, no fundo, predomine o interesse mais materialista do homem. No entanto, as sociedades primitivas, elas não raciocinavam dessa forma, era uma sociedade de contato. Então o processo é invertido. Bom, é invertido no seguinte sentido. Do ponto de vista espiritual, não existe sociedade primitiva, sociedade avançada. Eu não posso dizer que nós somos espiritualmente mais avançados do que um grande homem espiritual de 10 mil anos atrás.
Tem um fato extraordinário. Nos Estados Unidos, quando estava para terminar a tribo Sioux, houve um pajé Sioux que pegou um branco, que tinha sido criado por ele, na verdade, que era afilhado dele, chamado Joseph Brown, e ditou para Joseph Brown o que seria o texto sagrado dos índios Sioux, né? E depois houve um professor de filosofia iraniano, Seyyed Hossein Nasr, que era fundador da Academia Iraniana de Filosofia e que era professor de Washington, pegou um trecho deste texto ditado pelo pajé alcinegro, né, Black Elk, leu para os seus alunos de filosofia em Washington e perguntou: de quem é esse texto? E eles asseguraram: Platão. E que espiritualmente não há progresso. Espiritualmente o progresso é no sentido vertical e não histórico. Nós não podemos transcender, tá certo, a espiritualidade antiga pelo simples fato de ter decorrido o tempo. Tá certo? Então, se você procurar os grandes homens espirituais de uma sociedade primitiva, eles são tão bons quanto os de agora, talvez até melhores. Tá certo? E é este fator não histórico, tá certo, é que é representado hoje, que tem como seu depósito, seu abrigo, única e exclusivamente a consciência do indivíduo. Porque já não há representação social da espiritualidade. Isso é importante. A religião não tem função dentro da nova sociedade. Tá certo? Não tem função, entram todas elas em crise. Tá certo? E entrando todas elas em crise, o que eu temo é o surgimento de uma espécie de religião estatal. Nova era. Nova era. Tá certo? Uma espécie de Júlio César. Só que Júlio César ele se acreditava seriamente descendente da deusa Vênus. Não é isso? E que os imperadores romanos eram deuses, assim como os faraós eram deuses. Tá certo? E eu acho que o grande perigo que se anuncia para o futuro é o surgimento da religião estatal universal. Tá certo? Tem até algumas firmas que já têm a sua religião própria. Né? Você tem uma grande, né? uma grande multinacional, isso é uma grande multinacional japonesa, que contratou técnicos para conceber ritos religiosos internos. Ora, se uma grande empresa pode fazer isso, pode inventar uma religião, por que um Estado não pode? Tá, por que não um Estado tão avançado, tão organizado? Note bem que um pouco nós vemos essa tendência nos Estados Unidos. Os valores meramente funcionais que asseguram a vida da sociedade no dia a dia, que expressam o interesse dos vários grupos, estão sendo, de certo modo, sacralizados nos Estados Unidos. E você vê o surgimento de uma espécie de uma ética quase religiosa em torno de meros interesses materiais. Por exemplo, quando eu era moleque, por exemplo, era muito feio o sujeito ser homossexual. Não é isso? E hoje, ao contrário, é muito feio você achar feio. Tá certo? E a tendência, isso aconteceu no prazo de uma vida. Não é isso? Eu na época não achava feio nada, eu não sou muito de julgar a vida alheia, né? E para mim pouco me interessa, né? Mas, e hoje em dia também não me parece feio você achar feio. Por exemplo, eu acho que, sei lá, o indivíduo tem direito de ser homossexual? Tem, mas ele tem igual o direito de ter repulsa por isso e de manifestar sua repulsa. Tá entendendo? De modo que me parece horrível você perseguir os homossexuais e parece horrível você expor a execração pública quem os repele. Diga. Mas você não acha que as pessoas vivem falando teoricamente, mas não agem? Em que sentido? Em relação a isso, elas criticam muito, mas às vezes na família tem um homossexual, por exemplo. Não, eu não sei se eu me fiz entender, tá certo? Pode até ser que eu não entendi. A tendência de você perseguir, hostilizar pessoas, tá certo? Por causa de seus hábitos sexuais, é uma tendência que me parece muito feia, tá certo? Porém, mais feio ainda é você querer proibir a repulsa a isto. As pessoas criticam, mas de repente tem na família mesmo, entendeu? As pessoas criticam. Isso aí é teoria. As pessoas falam teoricamente, é feio, é feio, é feio, é feio, é feio. E na verdade... Você tem razão, mas isso é natural, porque... Veja, o fato de você achar uma coisa feia não quer dizer que você possa mudar a pessoa. Claro que Tá não. compreendendo? Seria ditadura. E eu acho que o direito à livre expressão deve ser garantido ao homossexual e deve ser garantido ao sujeito que tem repulsa pela homossexualidade.
Eu me lembro, por exemplo, o falecido Graciliano Ramos, o nosso grande escritor. Graciliano tinha uma birra com o homossexual que fazia com que ele, preso, tá certo, deixasse de comer a comida da cadeia e passasse fome pelo fato de que o cozinheiro era homossexual. E ele não conseguia, ele tinha uma repulsa física. Tá certo? Este indivíduo hoje, se vivo nos Estados Unidos, seria perseguido.